Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde, quero falar com você sobre a santa e bendita palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos para a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Ou como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Sabemos que até aqui, qualquer ser humano que sabe ler, consegue ler essas sagradas letras de maneira mecânica e poder até se gabar. Fiz a leitura das Sagradas Escrituras, mas aqui nós sabemos que o Espírito Santo, o autor da Bíblia, quem escreveu esta Bíblia, usando escribas, usando as mãos humanas para escrever, mas a inspiração, a mensagem veio dos céus. Então somente o Espírito Santo, o autor da palavra, é quem pode nos dar a mente de Cristo para compreender as Escrituras. Sabemos que Nicodemos reconheceu e chamou Jesus de mestre, mas ele não cria em Jesus, senão ele tinha acreditado no que Jesus falou. E ele começou a debater com Jesus. Depois, foi Jesus quem chamou Nicodemos de mestre. Você é mestre de Israel e não sabes estas coisas? Jesus começou com tipificações ou com ilustrações de coisas terrestres, como o nascimento, o nascimento natural e assim por diante, para aplicar isso no campo espiritual. E Nicodemos se atrapalhou ali mesmo. E já que ele não quis crer nas palavras de Jesus, então Jesus trouxe algo ali, como no final da leitura aqui, no capítulo 3, verso 13, onde diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Agora sabemos que o Filho do Homem é Deus representado em carne humana, através de um profeta. E isso estava acontecendo na frente dos olhos de Nicodemos. Ali estava o Filho do Homem diante dele. E se você também quiser entrar na mesma categoria de Nicodemos e ficar debatendo com a palavra, tentando usar a razão ao invés da fé, vai ficar pensando: mas como? Vai ficar um quebra-cabeça. O Filho do Homem estava ali de pé na terra, dizendo que o Filho do Homem que está no céu. Mas esqueceu que Deus é onipresente, onisciente, onipotente? Tá, então
na sua onipresença, ele está na terra e enche céus e terra. Mas não é esse o nosso ponto principal. Neste pequeno culto de exposição da palavra de Deus, eu quero falar sobre o novo nascimento revela isto. Isto o quê? O mistério de Deus. Há um mistério oculto, e esse mistério oculto é revelado para aquele que nasce de novo. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E sabemos que o Espírito Santo é o reino de Deus. Então, quem não nasce de novo não consegue esse contato com essa dimensão chamada reino de Deus. Nicodemos não pôde acessar essa dimensão com o seu intelecto, com a sua sabedoria humana. Mas para todo aquele que nasce de novo, ou seja, morre para o velho homem, para a velha mulher, para o velho ser humano, e nasce de novo da água e do Espírito, essa então vê o reino de Deus. Não só vê, como entra nesse reino. E esse reino entra na pessoa e então passa a ser um cidadão do reino. Embora com os pés tocando aqui nessa dimensão humana, esse mundo tridimensional, mas estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus e temos então a mente de Cristo. Cristo prometeu isso e isso é a verdade. Pode ver que numa das passagens aqui, Jesus diz para Nicodemos: nós falamos o que sabemos, aquilo que vimos, aquilo que testificamos, isso que sabemos. Então, meu prezado irmão, irmã, ouvinte, eu me lembro agora também de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 20, onde também ali o apóstolo diz que aquilo que nós vimos e ouvimos, disto falamos. Eu posso dizer a mesma coisa aqui, daquilo que tenho visto e ouvido, experimentado, eu respiro isso. Então, eu não tenho sabedoria humana, e sabedoria humana não capta isso. Mas a revelação divina, o novo nascimento, capta isto e revela este grande mistério. Quero ler o parágrafo 236 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja bem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Aqui diz assim: que é isto? É Cristo sendo revelado, e ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesma. Veem, esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo, foi expressar a si mesmo, para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com as suas leis, e cumprir a sua lei pela morte, e cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne, para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida, que crerá somente na palavra de Deus, e não a trocará como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isto? Essa é a ideia de Cristo, essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isto. Então, esta última frase aqui desse parágrafo 236, Cristo é o mistério de Deus revelado, foi de onde eu extraí o tema para esta pequena exposição da palavra. O novo nascimento revela isto. Isto o quê? Revela o mistério. Nós vamos um pouquinho mais aqui, ainda temos um pouco de tempo ali. Queremos tomar agora na mensagem a deidade de Jesus Cristo. Se você quer ver, eu estou com esse impresso aqui, traduzido e distribuído pela Gravações, a Voz de Deus. Vou tomar aqui uma porção a partir do parágrafo 40, e assim então vamos prosseguir meditando neste assunto, né? Vamos então... Eu vou colocar esses óculos, vai ficar melhor a leitura. Muito bem. Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, né?
em trindades. 3, mas tudo no mesmo Cristo. Eu lembro aqui da escritura do Evangelho de São João, capítulo 10, verso 30, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um. Oportunidade para Jesus ter dito: eu e o Pai somos 3, ou somos 2, ou qualquer coisa do tipo. Mas ele disse que eu e o Pai somos um. Ele, lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Agora, todavia, na sua primeira vinda, da qual nós falaremos só um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Agora, nestes dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano que ele alistaria todo o povo, e isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa, nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. O profeta tipificou como as antigas máquinas cinematográficas que giravam a fita do filme, né? Então, as rodas girando e o filme ia passando. Isso no antigo cinema. Para a nova geração que não conheceu o cinema com aquelas máquinas de projeção, você pode pesquisar no Google e você verá como eram as máquinas de projeção de filmes. Muito bem. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse: Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era reticências, apenas como este espaço aqui. E então ele encontrou-se no Logos, e depois veio do Logos, descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo deste modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Apesar de eu estar no meio do parágrafo, mas eu preciso comentar aqui. Deus descendo para a terra não aconteceu como um raio ou num instante. Ele veio descendo, veio condescendendo, primeiramente do Espírito, que é invisível, para o Logos, luz visível, luz dentro do espectro visível, com frequência de ondas que o ser humano, que os olhos naturais pudessem ver. Mas Deus quis descer mais do que isto. Então ele desceu da luz para a matéria. E isto o fez quando no ventre de Maria o Espírito Santo fez sombra e ali foi criada a célula de vida. Aguardem nos próximos parágrafos que estaremos lendo, estaremos passando por esta parte. Vamos seguir adiante então. Eu estou aqui no 44 dessa mensagem. Voltando, então Deus desceu, mas depois ele voltou para a condição de Deus invisível novamente. Jesus disse certa vez: eu vim de Deus e volto para Deus. Então foi quando ele saiu do mundo visível e uma nuvem o ocultou quando ele subiu a certa altura. E aí então não foi visto mais. E Jesus havia dito antes de partir que um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos, ou até o fim do mundo. Bem, seguindo aqui, voltando diretamente para Deus novamente, não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, que é a luz, do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Agora, é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser de acordo com a lei.
um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente, ou seja, ser um ser humano, como os outros seres humanos. E Deus no princípio fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. Quando você vê lá em Gênesis, na criação de todas as coisas ali, quando foi a parte da criação do homem, Deus primeiramente criou o homem espírito, conforme a sua imagem. Deus sendo um espírito, o homem sendo imagem de Deus, o homem também tinha que ser espírito, o homem não tinha corpo. Tanto é que você vê um pouquinho mais adiante, lá na criação, dizendo, depois de ter criado o homem, logo aparece assim na escritura dizendo que não havia homem para lavrar a terra. Isso depois do homem ter sido criado, provando que o espírito não tem mão para lavrar a terra. Então Deus tomou do pó da terra e fez o homem matéria, e colocou aquele espírito nele, certo? Não tenho como entrar agora nesta parte. E espírito é a parte invisível do homem, que você não vê. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? A congregação diz, amém, editor. Muito bem, Deus fez o homem na sua própria imagem, e Deus é um espírito. Disse a Bíblia, e o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo, portanto Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco, ele podia lhe ter dado pés como de um urso. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente o juntou e fez um homem. Porém, este homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Então o homem tem a parte mortal, sim, a parte de carne, a parte de fora. Mas dentro tem um espírito que não morre. Quando este corpo terreno morre, volta ao pó, o espírito volta para Deus. Continuando agora, parágrafo 48. Então este homem aqui, isso é só o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando, mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas, isso é correto. E por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as mãos de um chimpanzé, um macaco, ou assim por diante, e eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto. Isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando como uma casa. Isto vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Evangelho de São João, capítulo 4, né? Deus é espírito. Este homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí, por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Igual Nicodemos, ele não creu nas palavras de Jesus. Senão ele teria concordado e aceitado, né? Um quadro foi pintado certa vez para Eva. E ele disse, quanto mais brilhante isso seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode, há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode raciociná-la. Você somente tem que crer nela. Muito bem. Lemos aqui então, do parágrafo 40 ao 51, da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. E cremos que isso foi de grande ajuda, grande proveito. E agora eu quero tomar com você aqui um pequeno trecho na mensagem
provando a sua palavra. E nessa mensagem eu vou me ater mais à citação, porque eu tenho outros parágrafos para trazer com vocês ali na mensagem sobre o 7º selo. Na mensagem provando a sua palavra, apenas eu quero ressaltar aqui que na leitura que já foi feita, deste sermão que eu acabei de ler, a deidade de Jesus Cristo, falou que Cristo vem 3 vezes. Então a primeira vinda, ele veio para redimir a sua igreja. A segunda, para buscá-la, para encontrá-la e levá-la consigo. E a terceira vinda, ele vem junto, vem trazendo de volta a igreja que ele havia levado. Porque tem um milênio para ser usufruído aqui na terra. Muito bem. Agora, aqui nessa mensagem provando a sua palavra, eu quero mostrar para você que a primeira vinda de Cristo foi como filho do homem, a segunda vinda como filho de Deus. E a terceira como filho de Davi. Porém, antes dele vir como filho de Davi, para o milênio, ele repete aquilo que aconteceu na primeira vinda, que ele veio como filho do homem. A cena se repete, há um replay, há uma repetição. Por quê? Porque daquela vez ele veio com exclusividade para o povo judeu e samaritano. Ele apresentou-se para judeus e para samaritanos como filho do homem. Porém, para os gentios, ele fez uma promessa que voltaria a manifestar isso. E então, nesses últimos dias, ele repete a cena. Aí você fala, então é 4 vindas? Não, 3. Ele vem em 3 nomes: filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Agora, o filho do homem, ele repete entre filho de Deus e filho de Davi. Ele repete nesse finalizar de era. Agora, antes do arrebatamento, ele vem novamente através de um ministério profético e se apresenta como filho do homem. Não o Cristo com marcas de cravos nas mãos. Não é isso que estou falando. A palavra, Cristo, a palavra, o Filho do Homem, a palavra revelada, o mistério revelado. E você só consegue ver isso se você nascer de novo, com intelectualidade, com estudos e escatologia e qualquer esforço humano, você não verá isso, somente através do novo nascimento. Então, se você tem dificuldades, não consegue enxergar a presença do Filho do Homem aqui na Terra, com um ministério atuante agora mesmo, então posso lamentar e dizer que você ainda não nasceu de novo. Mas se você é um predestinado, uma predestinada para o reino de Deus, então isso é para você, com certeza. Então aqui nos parágrafos 221 e 222, eu já citei várias vezes esses parágrafos, o profeta fala aqui, ele fala aqui assim: agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas já para trás, né? Passadas, e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado. E a lua desceu, isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. E ele, o sobrenatural, viu? Desceu e desenhou isso na parede e vindicou isso diante de umas 300 pessoas. E vimos, já li essa parte. E o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. E ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer, é impossível reticências. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito; o Filho de Davi, para o milênio. Mas, olha que não teria sentido o profeta dizer aqui, mas, no entremeio, esta conjunção agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se-á como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesse dia
vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos diante de todo este denominacionalismo, e voltará à palavra original para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça, Cristo, né? Que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico. Muito bem, eu parei a leitura aqui, não terminei o parágrafo 221, porque eu quero um trechinho do parágrafo 222. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas estas coisas aqui, mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que, poderosa do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. Muito bem, somente até aqui. Eu li o caput, né? Eu li a primeira parte, a entrada do parágrafo 221 e também a entrada do parágrafo 222, apenas para remir o tempo. E desde já peço a compreensão dos meus irmãos e irmãs que já passaram essa fase, creem no ministério do Filho do Homem, creem na terceira puxada, porque há muitas pessoas predestinadas para o mesmo reino que eu e você e todos aqueles que têm nascido de novo, mas que ainda estão tendo contato, talvez pela primeira vez, com este ensinamento. Não eu estou ensinando, o profeta, o Espírito Santo ensinando, usando aqui o seu meio, né? Seu vaso profético. Mas, então, paciência para que outras pessoas também apanhem a sua porção e tome posição também no corpo do Senhor. Porque se ficar um membro sem se posicionar, o rapto não acontece. Então, por isso, essa mensagem, assim, bem rudimentar, bem como que um beabá, uma álgebra, um abecedário, melhor dizendo, uma alfabetização na mensagem, para então ser introduzida a álgebra, né, a parte algébrica da mensagem. Quero agora tomar no sermão sobre os 7 selos, a partir do parágrafo, deixa eu ver aqui, parágrafo 276. Essa parte já é para encerramento, né? Estaremos então assim encerrando a nossa curta meditação. Bom, este livro aqui, sobre os 7 selos, precisamente no sermão sobre o 7º selo, já mencionado, né, parágrafo 263. Só um momentinho que eu preciso mudar aqui a página, né? (263). 263. Muito bem, agora vem um pouco da parte algébrica, né? Com uma matemática um pouco mais avançada. Mas, para quem tem predestinação, o Espírito Santo se encarrega de entregar o assunto e de também dar a capacidade de abrir a palavra e abrir também o entendimento. Então, parágrafo 263 a seguir. Mas, vocês se lembram... Paciência aí, né? É um animalzinho aqui do vizinho, cachorro latindo ali. Mas faz parte, né? É criação de Deus também. Mas vocês se lembram quando ele me levou, ou me levantou lá e disse, esta é aquela terceira puxada? E ninguém a conhecerá? Vocês se lembram disso? A congregação diz, amém, editor. Visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. Agora note, lembram-se da visão da constelação? Charlie, reticências, aqui está. Constelação, tá? O profeta se referindo, constelação de anjos. 7 anjos que vieram da eternidade, né? E o encontraram ali sobre o monte pôr do sol. Seguindo adiante. Algo acontecendo, eu lhes disse, esta semana que vocês têm estado em torno de vocês, mas gostaria de saber se notaram. Lembram-se da constelação, da visão dos anjos?
quando parti daqui para ir ao Arizona? A congregação diz, amém. Vocês se lembram que horas são, senhores? Aqui no Brasil o título é Senhores, é este o tempo? A mensagem. Amém. Vocês se lembram disso? Notem. Houve somente um grande estrondo de trovão e 7 anjos apareceram. Está certo? Amém. Um estrondo de trovão. 7 anjos apareceram. Para o profeta, ele viu uma constelação de 7 anjos. Para os outros ouvidos, apenas trovão. E vi o cordeiro, quando tinha aberto o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que disse, como em voz de trovão, vem e vê. Notem, um trovão, 7 mensagens que foram seladas e não podem ser reveladas até o último dia desta era. Veja, o último dia desta era. Por isso que as eras têm que estar passadas. Estão vendo o que quero dizer? A congregação diz amém. Editor. Seguindo agora adiante aqui. Agora, notaram a parte misteriosa desta semana? É isso. Isso é o que foi. Não foi um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Notem, há testemunhas de 3 sentadas aqui que uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, eu estava em cima, lá bem no interior das montanhas, perto do México, com 2 irmãos que estão sentados aqui, tirando o cardo, né, o carrapicho, ou o carrapicho da perna da minha calça, e deu-se uma explosão que pareceu que ia derrubar as montanhas. Agora, isso mesmo, nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E ele me disse, agora esteja pronto, vá para o leste. Aqui está a interpretação dessa visão. Estão vendo? Agora, para que saibam, o irmão Sotman não conseguiu o animal que estava caçando. Nós estávamos tentando ajudá-lo a conseguir. E ele disse, agora esta noite, como sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-se nesta ocasião para a visitação destes anjos. E me senti fora de mim. Vocês se lembram? Deixa eu só ver aqui onde é a leitura. Isso. Prosseguindo. E o irmão Fred, aqui esta noite, é testemunha. E o irmão Norman. E enquanto descíamos, eu quase persuadi esses homens a permanecer e conseguir sua caça. Está certo, irmão Sotman? O irmão Fred Sotman. Amém, editor. Sim, ali de pé, bem ali. Eu tentei convencer, mas ainda assim ele disse, eu não conseguirei. Ele não conseguirá. Eu nem disse nada, prossegui. 276, até 276. Já estou terminando. Algo sentado ao lado da tenda, o dia em que o irmão se lembra, irmão Sotman, e eu tão logo algumas coisas, tão logo algumas coisas estavam sendo ditas, que eu coloquei o irmão e o irmão Norman. Onde está o irmão Norman? Lá atrás. Fiz que prometessem não mencionar o que estava acontecendo. Está certo? O irmão diz, amém. Essa é a verdade. Eu me voltei e me afastei da tenda assim. Está certo? Porque isto é o que foi exatamente. Isto é o que foi. Exatamente o que foi. E sabendo que eu não poderia contar até que acontecesse, para ver se as pessoas entenderiam. E vocês notaram? Aquele anjo em particular, eu disse lá, era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembra que eram 7 anjos, né? É o 7º, ali da coleção da constelação, né? Lembram-se disso? A congregação diz, amém, editor. Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e 1 em cima. E aquele exatamente ao meio, ao meu lado, né, ao meio. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Ele disse, ele tinha o peito estufado, assim, e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram dessa maneira? Eu disse, isso me apanhou
me suspendeu. Lembram-se disso? Aqui está aquele com o 7º selo. A coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém? Estes outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Mas, vocês não sabem o que este, o 7º, tem significado. Por uma vez na vida. O irmão Brana bateu no púlpito várias vezes. Bem, então eu li do parágrafo 263 ao 276. É claro que ficou muito conteúdo para frente, mas isso já serve de, não só de estímulo, mas de alimento mesmo. Isso aqui é alimento. Você não vai comer um quilo de pão de uma vez, mas as fatias. O que o Espírito Santo quis ministrar desta vez, nesta oportunidade, ele ministrou para nós. Então, você agradeça a Deus por essa parte, essa porção que está sendo, nesse momento, administrada pelo próprio Espírito Santo, apenas usando esse débil vaso humano, esse vosso irmão que é tão carente das bênçãos da misericórdia de Deus quanto cada um de vocês. Então, Deus abençoe cada um de vocês e espero que isso seja digerido e o verdadeiro filho e filha de Deus, com eleição, predestinação para a glória de Deus, não vai ficar argumentando como Nicodemos, mas simplesmente recebe e confirma isso com um amém, porque isso é a verdade, é a palavra de Deus. Deus te abençoe e até nossa próxima mensagem, se Deus quiser.